a nossa dupla de hoje? Simplesmente uma dupla de milhões de verdade, mais de 25 anos de amizade. Uma amizade que resistiu até um reality show, gente. Com vocês, Eva e Renata! Sejam bem-vindas! Obrigada! Meninas, eu estou chocada! 25 anos de amizade. Tu acredita, tá? Já virou casamento, né? Assim, 25 anos de convivência. A gente se conheceu muito novinha, tinha 6 anos, a Renata tinha 8. E aí a gente viveu aí todas as fases da vida, Nossa praticamente Senhora. juntas como irmãs. E entramos num reality juntas, que loucura. Que loucura! Mas muito legal, né? Ah, com Pensar certeza. na questão de tempo, o quanto que essa amizade é forte mesmo pra Pra aguentar isso mas eu tudo. acredito que foi muito isso. Eu acho que como a gente cresceu junta e essa geração de valores, ela também foi se apropriando juntas. E passamos também por muitas, acho que fases importantes da vida, principalmente a carreira da dança ali juntas. Eu sabia que lá dentro a gente não ia ter problemas em relação à confiança, lealdade e tal. As nossas brigas são totalmente, assim, Ridículas, de bobeira. né? De bobeira. Às vezes, ai, Renata, faz alguma coisa. Ela, não, meu nome não é Renata, é amiga. Tipo, umas coisas bem ridículas. Isso. Então, e aí eu eu imaginei acho que lá dentro, assim, a gente não ia conflitar em relação a isso, entendeu? Então eu tava segura, assim, sobre esse assunto, confiança, lealdade e tal. Agora eu imaginei que lá dentro ela ia me dar esporro, porque às vezes eu sou mais brava, assim, na hora de falar. E acabou que lá dentro a gente foi totalmente o contrário. trocou um pouco de personalidade, porque eu sou a mais fofa, a mais meiga, e a Rê, ela é mais direta. E lá dentro, como era uma experiência nova, né? Eu acho que mexeu tanto Muito. com as nossas emoções, com tudo, que teve uma troca de personalidade. Eu era mais Eva Pistola, e a Rê já virou uma tava pessoa mais calma, eu tava mais ali... mais racional, mais entendendo. conversando. E eu, não, a Renata acorda, sabe? Eu, tipo assim... E é louco isso, né? Porque como é uma experiência totalmente nova, a gente pensa, não, a gente vai agir dessa forma. Apesar da gente ter entrado assim, sem nenhuma estratégia, uma grande estratégia. Não, a nossa estratégia não vamos ficar se desentendendo por besteira, tipo assim, enfraquecer nossa amizade a nível nacional. Não, vamos dar a mão e vamos viver isso juntas. E lá dentro a gente vai resolver os BOs. Mas como foi uma experiência totalmente nova da nossa vida, eu acho que deu essa fortalecida ainda mais. Eu acho que por tudo, pela pressão do jogo, você ter uma pessoa que você confia muito ali dentro, que é como se fosse, assim, porto seguro mesmo, de amizade, de irmandade. E aí, a gente ter isso também na nossa história, né? Caramba, a gente já passou por tanto, mas agora a gente deu um check aqui num sonho juntas. As Deu duas, certo, as ela duas ganhou, sonhavam. então... Sim, ainda deu certo, né? Caramba! Não, tu imagina, ia ser muito difícil eu conseguir explicar pra ela o que era estar lá dentro. Porque assim, a gente já assistiu o programa muitas vezes, mas estar lá dentro é totalmente diferente. Então é muito diferente. Então eu consegui explicar pra ela o que é estar no paredão, ela nunca ia entender. Não tem como. Todo mundo que vem aqui, que já participou do Big Brother, fala que é uma experiência única, que não tem como explicar. Não Só dá. quem já passou por isso... Assim, eu admiro demais. Eu acho que eu não teria essa força, essa coragem. Eu costumo falar muito isso, né? Que cara, eu sou uma pessoa corajosa, mas lá dentro eu tive a maior certeza, porque lá você sabe que você vai estar suscetível a julgamentos, as pessoas gostarem ou não de você, a críticas, a hater, a tudo. Então é um jogo que você tá lá se expondo quem você é, sem máscaras, porque eu acho que eu não consigo ser de outra forma, assim, com personagem, e tá disposta a dar a cara a tapa e, poxa, eu sou mais corajosa do que eu imaginava, sabe? Eu acho que isso me Ultrapassa o despertou. limite, né? Aí agora você fica pronta também pra qualquer coisa na vida. Depois você E passa. Nada mais abala. E essa que é a parte legal de você estar com uma pessoa que te conhece ali genuinamente. Porque quando você tá lá dentro, a casa toda, ela sempre desconfia de você. Porque ali tá todo mundo jogando e tal. Todo mundo quer E 3 às vezes- milhões. E às vezes a mínima certeza. intenção que você tem, ela sempre é mal interpretada. Ela é sempre levada pra um lado ruim. Então, tudo que você faz, ele é maldado de algum jeito. E quando você tem uma pessoa ali que te conhece, que sabe do seu coração, aquilo te dá uma força pra você saber assim, ó, não, poxa, mas se a Eva tá do meu lado e ela entende o que eu quis fazer, tá tudo bem. A gente consegue segurar aqui a onda. E eu acho que isso foi muito legal no início, porque é um jogo que... eu acho que fisicamente a gente já tinha falado sobre isso, né? A gente tava ali pra dar o gás nas provas e o que fosse, mas... Não, e a primeira ainda você já, ó... Gente, e falam assim, ai, quem começa... Tem uma lenda, né? Quem começa ganhando sempre acaba perdendo.
Pois mentira. Então, vai. Vieram provar que é mentira. Tiramos o mito. É verdade? Vamos começar falando de vocês e da amizade? Sim. Até vocês se encontrarem e como, né, vocês chegaram até o BBB. Antes disso, Sim. como foi a infância de vocês? Eu sei que vocês conheceram novas, né, que vocês estão me contando aqui. E foi a dança que uniu. Sim. Queria que vocês contassem um pouco mais da infância. Foi assim, a gente dançava na mesma escola de dança, que é um projeto social que tem lá em Fortaleza. Ela entrou com 6 aninhos, eu entrei com 8, e por coincidência nós frequentávamos as mesmas turmas. E a gente foi avançando de turma e sempre juntas. E aí a gente foi dançar o meu primeiro espetáculo, a gente era novinha ainda. E o que acontecia? Tinha um transporte que deixava toda a galera na comunidade depois. Só que a minha comunidade, essa Era bem específica, distante. eu era a única que morava lá, então não tinha. Aí o que foi que aconteceu? A mãe da Eva me levava pra dormir na casa dela. Pra eu ir no outro dia pro teatro e eu chegar lá junto e tal. E aí isso fez com que a Isso gente toda semana? Não, só Sempre em que tinha épocas os de espetáculos, Ah, né? os Quando a gente ia... espetáculos. Tá. E aí acabou que a gente se aproximou mais ainda. Então eu sempre ia dormir lá na casa dela. E isso foi virando, tipo, frequente. Todos os espetáculos eu tava lá na casa dela, dormindo junto. E aí acabou que a gente, tipo, ficou muito amiga e nos grudou nunca mais. Eu acho que, assim, a gente teve aquele início ali da dança, que é a nossa grande paixão, mas ultrapassando a dança, todas as fases da nossa vida acabou que foram caminhando juntas, né? Primeiro emprego, faculdade, escolha de Escola. faculdade, Qual foi o primeiro emprego? paquerinha, né? Então, meu primeiro emprego, eu fazia muito evento, como recepcionista ali na cidade. Já trabalhava ali meio no meio de eventos. E aí depois eu fiz a minha faculdade, né? Fui pra área de fisioterapia, queria algo relacionado à saúde, que também tivesse a ver com dança, que era a minha grande paixão. Então, Foi eu sou por isso, então, que formada. você escolheu. E aí a gente foi meio que dividindo tudo mesmo. Tudo mesmo. Primeiro chifre, amiga, sabe? Tipo, tudo. na própria dança, assim, primeiro espetáculo É. juntas, primeira Primeira vez viagem, primeira vez que a gente viajou de avião na avião. vida, juntas. Aí, primeira viagem internacional, juntas Juntas, também, é. passamos na audição juntas. E foi vivendo cada etapa da vida ali, juntas. E era muito legal, porque era aquela pessoa que, qualquer experiência que eu vivesse, eu olhava pra ela e falava assim, não, mas a Eva vai entender. Porque ela sabe, ela tava ali Ela comigo. viveu comigo, né? E aí era muito, muito bom você poder ter sempre alguém assim do ladinho pra conversar. Mas meu primeiro emprego foi nesse mesmo projeto social. Assim que eu fiz 18 anos, eles me contrataram. E aí acabou que eu Pra dava... ser professora. Isso. E aí eu dava aula e dançava com eles na companhia e ainda tinha que ser professora deles, né? Então me dava muito trabalho na época porque eu era professora da minha própria turma. Assim, né? Pra ajudar ali a organizar. Não, e ainda da sua idade, meio Isso. difícil, né? Foi um desafio? Foi um tá. desafio no início, mas assim, eu dava aula pra muitas crianças na escola, em específico também essa turma, porque a gente ajuda, porque como tá ali pra coordenar também, né, vai contribuindo. Mas eu acho que essa coisa de ter vivido pequenos momentos marcantes se tornaram, assim, uma coisa enorme na Sim. ponta desse iceberg, assim, da nossa história de 25 anos, né? Assim, E até os momentos, tivemos muitos momentos bons juntas, né? Sonhos realizados, enfim, mas muitos momentos difíceis também, até dentro da dança, porque eu operei o joelho. Nossa, Rompi acho que não tem nada ligamento. pior do que pra quem dança, E zoar aí o a joelho. Rê ficava naquela comigo, tentando me ajudar. E logo depois ela passou pela mesma coisa. Então, e aí eu pude ajudar. Então, muito tem muito essa sintonia mesmo de até nisso a gente viveu juntas e a gente consegue entender uma a outra, sabe? E a maior loucura que foi o Big Brother, né? Então, Como é que veio isso, assim? Da onde surgiu a ideia de... Vocês sempre acompanharam? sim. Sempre. Ficaram sempre sabendo que fãs do as programa. inscrições iam ser em dupla. Isso. As pessoas, elas sempre olhavam pra gente, assim, meio que falavam, cara, por que vocês não se inscrevem? Calma, gente, vai dar certo, a gente vai e tal. E aí, o que aconteceu? No dia, eu me lembro muito dessa cena, assim, eu tava assistindo o último programa do ano passado, e o Tadeu falou que as inscrições estavam abertas e que esse ano seria em dupla. Então, chame sua melhor amiga, seu irmão, seu vizinho, não sei, quem você tem uma sintonia pra, enfim. E aí, eu me lembro claramente da minha mãe subindo a escada, assim, sabe? Correndo, meu quarto é em cima, ela subiu a escada. Eva, tu e a Renata. Se inscreve, tem tudo a ver com vocês, vocês vão arrasar. E eu, E tá, vocês já mãe. trabalhavam um pouco com a internet, não trabalhavam? Trabalhava. Assim, com muita marca local, era ali mesmo dentro da cidade. A gente tinha uns Não nichos proporcionei, meio não. diferentes, mas a gente fazia. E a nossa imagem sempre foi muito vinculada juntas. A gente sempre estava juntas nas festas. Então, onde a gente andava era tipo assim, cadê a Eva? Ou então, Eva, cadê a Renata? E aí, quando surgiu essa coisa do Big Brother, então já era muito assim, cara, de dupla tem que ser vocês estão sempre juntas. Então, por favor, vocês vão arrasar e tal.
E aí a minha mãe veio, né, com essa ideia. Tá, mãe, vamos. Aí eu me lembro que no outro dia eu tava bebendo água e ela, cadê, Eva? Tu já se inscreveu com a Renata? Eu vou, mãe, eu vou. E aí ela ficou meio que dando esse Insistindo. empurrão. E ao nosso redor também os amigos, cara, é a chance de vocês, vai e tal. E aí foi muito engraçado no dia que a gente fez a inscrição, né? Que a gente tinha feito uma... A gente foi fazer uma publi. uma publi. Mas foi a primeira vez que vocês se inscreveram. Sim. Vocês não Sim. tinham se pensado nisso sozinhas, assim? Não, não. Tá. E aí a gente foi fazer uma publi nesse dia, e era uma publi pro dia do amigo. E aí eu quis pegar, eu não queria fazer só aquela publi de roupa normal e tal. Falei, vamos responder aqui o questionário do Big Brother, como se a gente tava fosse muito se inscrevendo, tava muito em hypado o alta, assunto. né? Falei, vamos. Aí a gente vestiu e ficou lá, gravou e fingiu. Então, vocês respondendo, isso fez parte da publi? Era pra ser uma brincadeira de dia do amigo, assim, tipo, porque A gente como pegou o tema que tava assim, muito em alta a muito em inscrição, aí a gente E fez as a perguntas publi. eram uma sobre a outra, né? Tipo de, o que você tem de ponto que ela não tem? E aí, como as perguntas já se complementavam, combinava com esse tema de dia do amigo. E aí a gente fez a cena, entrando na casa como se estivesse com a mochila, assim, tipo, brincando, zoando. É aquela lei da atração, né? A gente já fez. É verdade? Funcionou? Aí quando foi no final, eu olhei assim pra ela e falei, amiga, tamo aqui já, vamos gravar o vídeo. A gente gravou sentado no sofá da minha casa, assim, bem... Quase esqueceu de dizer de onde era, tanto que no final do vídeo a gente falou assim, gente, Fortaleza. Mas foi assim, bem... Nada de muita produção, a gente só falou ali, se apresentou, falou por que a gente queria participar. E aí, deu certo. Deu certo. Então,